que seria um transtorno alimentar? A gente caracteriza o transtorno alimentar quando o indivíduo tem uma relação disfuncional com a comida e com o seu corpo. E aí começa a ter comportamentos prejudiciais para a sua saúde, em torno da alimentação, fazendo restrições alimentares severas que prejudiquem e comprometam a sua saúde e bem-estar de modo geral. Sim. E aí, nessa questão de alimentação, por exemplo, a pessoa comia uma determinada quantidade de comida, do nada, para emagrecer, ela começa a parar de comer, até de beber água, se possível. Então, isso é também considerado um transtorno, né? Um distúrbio que está Isso, acontecendo na mente, né? exatamente. A gente leva sempre em consideração o comportamento. Então, a prática, né, dessas dietas extremas que causam prejuízo ao corpo de uma forma muito exagerada, de fato se caracteriza como um transtorno alimentar. E quais são os distúrbios mais comuns? Os mais comuns que nós observamos tem a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. O de compulsão alimentar é o mais comum da população ter. Tanto faz a pessoa deixar do dia para a noite de comer, né? Como também ela comer de forma Isso. descontrolada. É os dois, né? No caso, são os dois extremos, não é isso? Isso, tanto para mais quanto para menos. É uma relação disfuncional, né? Tanto que os transtornos alimentares, ele pode migrar, né? Um indivíduo pode migrar de um transtorno alimentar para outro. O que diferencia um do outro, muitas vezes, é a característica, né? Se está comendo menos, se está comendo mais, de forma mais incisiva. Dentro dessa questão de transtornos, tem a questão também de aquelas doenças psicológicas, né? Como ansiedade, depressão, isso também influencia, né? Isso. Costumamos falar que transtorno alimentar sempre tem algum outro como comorbidade. Uhum. Então, às vezes não, na maioria das vezes tem um transtorno alimentar, mas tem um transtorno de humor associado. Um transtorno alimentar com a depressão, com a ansiedade, com o transtorno bipolar, né? É muito comum isso. Sim. Alexandra, né? Alexandra, não teria Alexandra, do Alexandre aqui do Alex. Alexandre. Muitas pessoas sofrem pressões sociais. Exemplo, tá muito magra, vou comer que nem como se não houvesse amanhã para poder aumentar de peso, tal, para poder caber no padrão que a sociedade tá colocando ali. Ou tô muito acima do peso e vou parar de comer para entrar no padrão ali da sociedade. Essa pressão influencia? Muito, muito, muito. O desenvolvimento de transtorno alimentar, ele tem um contexto tanto biológico quanto social. Então, essa pressão que as pessoas muitas vezes recebem faz com que apareçam esses transtornos alimentares, a comparação, muitas vezes, de atingir um ideal de beleza que está lá na mídia, aquela influência ou aquela prática de dieta que aquela pessoa está divulgando, muitas vezes não condiz com a realidade, e aí o indivíduo vai tentando se adequar àquela imagem de uma forma mais adoecida e acaba desenvolvendo um transtorno alimentar. E como é que a pessoa pode, né, nesse contexto, às vezes é por falta de amar a si próprio, né? Como não deixar ser influenciado por isso? Tem que fazer um trabalho de psicoterapia bem estabelecido, trabalhar os pilares da autoestima, né? Ver o histórico desse passado, entender um pouquinho como é que está funcionando essas influências, né, sociais e tal. Muitas vezes até comentários familiares sobre o corpo, sobre o peso, de maneira pejorativa. No próprio ambiente familiar, isso mexe com a autoestima da criança, do adolescente. Então, por isso que é muito importante termos cuidado com a nossa fala, com o nosso direcionamento relacionado a corpo e à imagem. Nesse tempo que você trabalha já com essa especialidade, qual o público que lhe procura mais? Homens, mulheres, adolescentes? Tipo assim, mães que dizem, meu filho tá tomando uma direção que eu não tô gostando muito, não quer comer ou tá querendo comer demais para poder caber ali no padrão, para se comparar ao coleguinha. Qual é o teu público assim que mais te procura? Homem, mulher, adolescente, criança? Então, atualmente, meu público maior são mulheres. Mas o que é que acontece, Whindersson? A maioria das pessoas agora
você percebe que está tendo um surgimento de transtorno alimentar acontecendo cada vez mais cedo, iniciando na infância. Então, o que chega no consultório é uma mãe querendo atendimento para um adolescente, para uma criança que com 10 anos está preocupado porque está com a barriguinha assim, porque o coleguinha está falando. Então, você percebe o quanto que a nossa sociedade está adoecida em relação à imagem, à alimentação. Então, o público maior são mulheres, mas o transtorno alimentar, ele não fica só em mulheres. Homens também têm transtorno alimentar, crianças, adolescentes, mas o público maior que busca tratamento são mulheres. Talvez seja porque os homens têm um certo preconceito, né? Homem, para ir no médico, a dificuldade, eu falo por mim mesmo. Se for pela minha esposa, eu tô no médico quase todo dia. Mas por mim, eu nunca fui. Olha, a última vez que eu fui no médico, para ser preciso, a gente tá com o Jorge ali na produção e o Arthur, né? Que ele é o cara aqui é o produtor da Alessandra, ele que prepara o roteiro. Tem que trazer essa missão aí para você. Futuro engenheiro, viu? Pela Federal aí. E aí, nós que somos homens em especial, cara, a última vez que eu fui no médico foi em 2016. Olha o tempo que já faz que eu não vou no médico. E minha esposa, olha, tu vai morrer. Tipo, cara, só porque eu não fui no médico eu vou morrer. Pois é. E acontece também com a questão da psicologia, né? Então, você mesmo falou que o seu mal público, né? Uhum. São as mulheres, porque a mulher tem mais essa conscientização. Mas os homens, parece também, em relação à psicologia, é a mesma coisa, né? Porque existe, né, essa pressão do homem tem que ser forte, o homem não pode mostrar fraqueza, não pode demonstrar que tem adoecimento psicológico. E não é bem assim. Está doente, precisa se cuidar, precisa cuidar do corpo, precisa cuidar da autoestima. Então, você percebe que ainda existe uma resistência masculina de buscar esse serviço. Uhum. Alex, mas a pessoa que tem esse transtorno é porque talvez esteja faltando ou teve algum problema no passado familiar e também com amigos, colegas e conhecidos, e talvez por isso que ela, como a gente conversou sobre a pressão, né, que ela sofre, que a sociedade exerce sobre ela, e às vezes até dentro de casa, né, um esposo que trata mal uma esposa, ou até mesmo uma esposa que trata mal um esposo, trata mal um filho, uma filha, e essa pessoa precisa se encaixar nesse padrão. E aí, como eu falei, existem pessoas boas também no caminho, não só apenas ruins, existem pessoas boas. Qual a influência dessas pessoas para que, por exemplo, essa pessoa coma de forma adequada, age de forma adequada, você como psicólogo, como é que essas pessoas que são pessoas boas podem influenciar de forma positiva a vida dessas pessoas que precisam muito? Uhum. Acho que o primeiro ponto se você tem uma pessoa próxima que sofre de transtorno alimentar, é você dar uma pesquisada, de entender como é esse transtorno alimentar. Porque a partir do momento que você tem conhecimento de como de quais são os sintomas, você consegue ajudar. Um segundo ponto muito importante é incentivar que a pessoa busque ajuda de profissionais. Então, às vezes, quem sofre de transtorno alimentar tem muito receio de pedir ajuda. Então, o fato de dar o suporte, eu vou para consulta com você, eu vou lhe ajudar, ir para médico, psicólogo, né, nutricionista, isso tudo pode ser uma rede de apoio favorável. E o mais importante também, sabe, quem cuida de quem cuida também precisa ser cuidado. Cuidar de uma pessoa que tem transtorno alimentar é emocionalmente desgastante. Então, existe um grupo de apoios para familiares devido a todo esse processo de adoecimento. Então, você dar o suporte, mas também receber esse suporte com grupos terapêuticos para familiares. Você falou uma coisa bem interessante aí, que tem a ver com a questão da pessoa, ela está passando por esse problema, seja comer demais ou comer de menos, e às vezes a família não nota, não consegue observar esse cenário. Porque a gente pode fazer uma dieta, que a gente quer ganhar peso, ou a gente pode fazer uma dieta que a gente quer perder peso, mas como identificar, por exemplo, seja um pai, seja uma mãe, como identificar que o filho está passando por esse processo? Porque ele não vai dizer, isso é um fato, mas como é que o pai vai ter aquele olhar clínico para dizer, ele está com problema, eu preciso ajudar ele? Existem alguns sinais. Aquela preocupação excessiva com o corpo, aquela obsessão com a contagem de calorias pelo alimento. Você percebe que existe uma perca de peso muito rápido, um ganho de peso muito rápido. Então, o tempo todo, é como se a vida da pessoa girasse em torno do transtorno alimentar. Então, é como se a alimentação, de uma certa forma, tomasse a rédea daquela vida, né, por conta do transtorno em si. Então, esses sinais de insatisfação
insatisfação com a imagem corporal, a preocupação com os alimentos, essa baixa autoestima, tudo isso são sintomas iniciais que dá para os familiares identificarem e dar o suporte. Eu quero tirar uma dúvida com você que tem a ver com a relação da pessoa, por exemplo, que se vê magra demais no espelho. E a pessoa nem é magra, mas ela se vê magra demais, ou aquela pessoa que se vê gorda demais. Tem a ver também com transtorno alimentar? Tem. Principalmente na anorexia nervosa, acontece um sintoma que a gente fala de distorção de imagem corporal. Então, a imagem que a pessoa se enxerga, de fato, está alterada, por conta de uma alteração cerebral que acontece, influenciada também pelo transtorno alimentar. Então, pode acontecer com qualquer pessoa, em adoecimento psicológico, de fato. Alex, é interessante que é a questão dos mitos, né? A gente sabe que no mundo da alimentação existem muitos mitos, né? Não pode comer isso, não pode fazer aquilo, se comer isso tal hora da noite vai acontecer isso. Como é lidar com esses mitos dentro da questão de transtorno alimentar? Acho que o principal deles é relacionado às pessoas julgarem que transtorno alimentar é escolha ou é vaidade, e não é bem assim. O transtorno alimentar, existe muito preconceito, é um dos transtornos alimentares que mais tem estigma relacionado a isso. Então, a primeira coisa é entender que a pessoa não adoece porque quer, ou por escolha, ou por vaidade. De fato, existe todo um histórico, traumas, uma forma de lidar com essas emoções que desenvolve esse transtorno alimentar. Então, esse é o principal mito que existe relacionado ao transtorno. Um outro muito comum, a gente já comentou, né? É dizer que só acomete mulheres, e não é bem assim. É uma coisa que é geral, de raça, de faixa etária, algo que abrange toda a população. E um outro muito importante está relacionado a achar que transtorno alimentar está visível. E está visível só em relação ao peso, ou muito peso, ou magra demais. A maioria dos transtornos alimentares, as pessoas estão com peso normal. Então, isso é um dado muito interessante porque, de uma certa forma, gera muito retardamento em buscar ajuda. Sim. Porque quem olha de fora acha que a pessoa está bem, mas o que é que está por trás aí, né, tem todo um adoecimento por trás. Sim, e aí você falou, né, uma coisa bem interessante, que às vezes a pessoa pode estar se achando bem, quando na realidade ela não está. Por exemplo, a pessoa está com ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade comum e aquela ansiedade que já é um transtorno, um problema. Isso. E aí aquela pessoa ela começa a comer de forma descontrolada, e não para, e só para quando ela termina de comer ali um determinado lanche, um determinado doce, e aí no outro dia, novamente ela se sente ansiosa, e ela vai lá e come mais uma vez aquele doce, ou o que for para poder se acalmar. Como a psicologia ela pode ajudar essa pessoa? Porque quem está assistindo em casa, você é psicóloga, e como eu falei, existem preconceitos ainda que precisam ser quebrados. A psicologia pode ajudar a essa pessoa não partir para esse caminho, né? Isso. De ter querer como comer ali como só se não a houvesse comida. amanhã. Sim, como é que a psicologia Isso. pode ajudar? A gente primeiro vai entender o que é que está gerando essa pessoa comer, né? Então, vamos entender o que é que está causando esse problema e ajudar a pessoa a resolver minimamente aquele problema. No meio desse processo todo, vamos criar estratégias para que a pessoa coloque substituto para o alimento, como uma caminhada, como uma atividade de lazer, como tomar um banho, como fazer um jogo, como ligar para um amigo. Então, vamos munindo, né, a pessoa de outras estratégias para que ela possa lidar com aquela ansiedade sem necessariamente recorrer à comida. É todo um processo de autoconhecimento daquilo que funciona. Para mim, funciona uma organização numa casa, sair para fazer um treino. Para outra pessoa, funciona assistir uma série, fazer uma outra atividade. Então, é um tratamento que é bem individualizado para cada um. E aí tem essa questão do preconceito, que a pessoa talvez ela tenha medo, né? Isso já ouvi pessoas falarem também, de ser acompanhada por um psicólogo, porque talvez na mente dela as informações que são ali comentadas vão vazar. Ou seja, por exemplo, um adolescente que vai no seu consultório, ela tem medo de falar alguma coisa para você, porque talvez você vai jogar isso para a mãe dela ou para o pai, e aí pode gerar algum problema maior. Então, e até adultos não vão para uma consulta de psicologia, porque
tem medo. Se eu for para lá, eu vou soltar alguma informação ali e essa informação vai vazar. Mas para transmitir segurança para quem está assistindo em casa, explique mais ou menos o que acontece lá na consulta para que a pessoa possa se sentir leve, tranquila e sossegada para jogar os traumas e você resolver. Para quem nunca participou de uma consulta, vocês têm, né, todo paciente tem uma segurança em relação ao sigilo terapêutico. Nós devemos sempre prezar pelo sigilo. E existem alguns casos que esse sigilo é quebrado quando envolve risco à vida, quando é necessário fazer uma intervenção, entrar em contato com algum familiar para resguardar a vida daquela pessoa. Mas a não ser isso, todo o conteúdo que for trazido em sessão é sigiloso. É dever ético nosso manter esse conteúdo guardado, né? E aí tem um assunto interessante. Além de transtorno alimentar, tem a questão também da cirurgia bariátrica, né? Que você faz e que você acaba aconselhando as pessoas, guiando ela no pós e No pré. no pós e no pré. No pré e no pós, né? No caso, né? E aí, primeiramente, para quem está assistindo em casa, a questão da cirurgia bariátrica é uma coisa bem dolorosa, porque envolve isso, né? Traumas. Né? Então, como a função da psicologia pode ajudar no pré e no pós para a pessoa passar ali nessa questão da cirurgia bariátrica? Pronto, o trabalho da psicologia no pré é ajudar a pessoa a lidar, né, com as questões da cirurgia mediante orientação mesmo, de mudança de hábitos, de identificar se tem algum transtorno que precisa ser tratado. Então, tem todo esse funcionamento de suporte. E só lembrando que a cirurgia bariátrica ela é uma indicação assim de último caso. Isso. Precisa ter todos os critérios necessários para que seja indicada a cirurgia bariátrica. E aí não é qualquer pessoa que pode fazer, né? Tem todos os critérios. Mas o mais importante é esse trabalho pré, é como se fosse conscientizar como é que seria essa vida após cirurgia bariátrica. Que às vezes as pessoas têm expectativas irrealistas e é bom ir trabalhando esse psicológico para que venha ter um pós bem sucedido, de sucesso e sem reganho de peso. Sim. Tá se vendo de uma forma que na realidade ela pode melhorar aquilo ali com exercício, com treinamento, com dieta, mas ela disse, não vou pra faca logo porque eu resolvo logo esse problema. E aí, como é que você consegue convencer a pessoa de tipo, não faz, não precisa, segue essa trilha aqui que tu vai resolver o teu problema? Assim, a gente precisa sempre olhar se a pessoa tem critério para fazer a cirurgia bariátrica, que são o IMC acima de 40, e aí ter feito todo o tratamento clínico e não deu certo. Então, se a pessoa fez isso e realmente não houve melhora da saúde, tem comorbidade, né, ou tem 35 de IMC e tem comorbidade como hipertensão, diabetes, dislipidemia, problemas ósseos. Então você vê que aquela pessoa vai ser muito mais beneficiada da cirurgia do que ficar sem, então é indicado. E aí tem todo esse processo. Esse desaconselhamento acontece quando a pessoa não atende a todos os critérios. E aí pode fazer uma avaliação de fazer só mudança de hábitos, de rotina, né, de fazer diário alimentar, de fazer toda essa preparação, de entender o porquê que a pessoa tem esse comer emocional ou um transtorno alimentar e tratar. Então existe um tratamento clínico que é possível ser feito sem a cirurgia bariátrica. E vamos agora pensar num cenário em que a pessoa ela foi autorizada a fazer a cirurgia bariátrica. Só que ela está com medo. Como é que lida com esse medo da cirurgia? Acho que a melhor solução para o medo é o conhecimento. Uhum. E isso a terapia proporciona fantasticamente. Então, a terapia em si, esse preparo do pré-operatório, ter conhecimento, né, do tipo da cirurgia, de quanto tempo vai durar, de quais são as fases das dietas que a pessoa vai precisar enfrentar, de como é que é esse processo todo, que ela vai ter conhecimento tanto pela psicoterapia quanto do acompanhamento clínico com o cirurgião. Então, quanto mais conhecimento ela tem, ela vai entendendo de como é que ela pode lidar com tudo isso, e aí sim, esses medos vão sendo diminuindo. Em relação a agora a pessoa, ela teve a oportunidade de passar por um processo psicológico para ir para a cirurgia. Passou pela cirurgia. Agora ela vai chegar em casa, esse olhar que ela vai ter ali no espelho, possa ser que ela se agrade, como também pode ser que ela não se agrade. Como você usa as estratégias ali para que a pessoa possa se ver da forma realmente correta?
Tem todo um trabalho de melhorar essa satisfação de imagem corporal, que é feito, né, de identificação do que é que está gerando essa distorção. A gente faz um trabalho com imagens e tudo isso é feito em terapia para que a pessoa venha entender esse antes e depois, porque muitas vezes as pessoas criam expectativa de uma realidade para o corpo que não acontece de fato. Então, todo esse trabalho de adentrar na realidade é feito na terapia, de fato. E aqui no teu Instagram tem aqui na biografia, que é a terapia comportamental dialética, que eu acho que também essa questão da bariátrica, questão de transtorno alimentar, tem também total direcionamento para a questão comportamental, não é isso? E nessa especialidade que você tem, quais são as técnicas que você aprendeu, que você também utiliza aí nessa questão de transtorno alimentar, nessa questão aí de bariátrica? Pronto. A terapia comportamental dialética é uma abordagem muito voltada para a regulação emocional. Eu costumo usar tanto para pacientes que têm grande desregulação emocional, como com transtorno de personalidade borderline. Então, esse processo todo é muito voltado para a desregulação emocional. E muita gente tem problema com a alimentação, tem desregulação emocional. Então, a gente utiliza técnicas voltadas da DBT para isso também, como mindfulness, como a estratégias de mindful eating, que é comer com atenção plena, que é a pessoa ter uma técnica para comer sem Existe uma técnica para comer? Um comer normal, que é você comer sem distração. Prestando atenção no alimento? Isso, prestando atenção ao alimento, sem celular, sem TV. Comer com calma, né? Planejar essas refeições de uma forma antecipada. Então, tudo isso traz esse processo de regulação emocional, dentre outras, né? Outras técnicas que são possíveis então, de ser são realizadas. técnicas que são adicionadas a todo esse seu vasto conhecimento na área, que ajuda o paciente. Por exemplo, essa técnica que você falou agora sobre a questão de comer concentrado, né? Hoje em dia a gente vive uma realidade que a pessoa está aqui comendo, está no celular, principalmente a gente que trabalha com rede social, a gente está comendo aqui, vendo os vídeos, vendo as publicações, mas existe até esse cuidado, mas dentro do cérebro. Se eu peguei esse prato aqui para comer focado, isso influencia também nessa questão de transtorno alimentar? Influencia, porque à medida que você come com atenção, você se conecta com seus sinais internos de fome e saciedade. É como se você percebesse quando tivesse que parar de comer. E quando você come de uma forma desatenta, fazendo outra coisa, é como se esse sinal não fosse tão identificado e que pode acabar tendo exagero alimentar, que é muito comum na compulsão alimentar. A pessoa comer demais por não prestar atenção que o seu corpo está dizendo. Então, o ideal é você fazer suas refeições de uma forma com atenção, sem distração. Entendi, porque chega um momento que você está comendo e você não percebe que aquele alimento ali já deu. Isso. E aí você continua comendo. Isso. E não para de comer. E aí isso só vai aumentando cada vez mais essa carga calórica e você vai ali aumentando de peso, Isso. né? Em relação ao inverso, né? Quem não come nada? Aí a gente tem já a técnica de comer com distração. Por quê? Porque para a pessoa que tem uma anorexia nervosa, o comer gera uma fobia. Porque eu vou comer e vou engordar, e eu não quero engordar de jeito nenhum. É o oposto do outro tipo de transtorno. Então, a gente já sugere que façam refeição em família e também supervisionada, né, por questões de saúde, porque coloca em risco a vida, e que coma de uma forma que você se distraia. É como se a alimentação não gerasse tanto medo. Não seria um fardo, né? Isso. Né? E dentro desse sistema, qual é o mais dificultoso de trabalhar? Você como profissional agora, chegou lá no seu consultório, temos 2 pacientes. Qual o mais dificultoso? Aquele que come como se não houvesse amanhã ou aquele que não come como se não houvesse amanhã, praticamente a comida não existe para ele? Tipo assim, qual é o mais difícil de trabalhar? O mais difícil é o que não quer comer. Porque o que está no sobrepeso, ele está em sofrimento e quer perder peso. Então, é como se ouvisse mais as estratégias que o profissional está lhe dizendo para poder melhorar a questão do peso e da qualidade de vida.
aquele paciente que tem um transtorno de base que não quer comer, muitas vezes ele não vai ouvir, né, não vai aceitar de uma forma tão bem vista as recomendações dos profissionais. Então é mais desafiador, tem que trabalhar perfeccionismo, tem que trabalhar crença, é muito mais sofrido fazer a pessoa comer do que deixar A pessoa de não comer, na realidade. Mas dentro ainda desse contexto, o que assim, eu fico observando, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma depressão, ela está depressiva, geralmente é uma pessoa que se tranca no quarto, tudo muito escuro, ela pode também estar passando, junto com ali a depressão, por um transtorno alimentar, passando por um processo desse também, de não querer comer e passar por esse problema de não aceitar a comida como uma forma ali que venha a nutrir ela para que ela possa se recuperar. Isso tem a ver com a vontade daquela pessoa de não querer comer ou especificamente a depressão que está causando isso nela? A depressão, ele tem um sintoma que pode tanto fazer a pessoa comer muito, quanto não querer Não é comer. apenas ansiedade, no caso, né, que gera essa Isso, vontade de comer muito? isso, não. A depressão também Sim, pode gerar esse comer excessivo, quanto essa inapetência que a gente fala. Então, sim, pode ser que a pessoa não tenha um transtorno alimentar, e sim é um sintoma da depressão. É como se não quisesse comer, porque está querendo se afundar nessas emoções de tristeza. Então, isso tudo tem a ver com um sintoma depressivo, mas pode sim. sim coexistir tanto uma depressão quanto um transtorno alimentar. Então, não deixe de buscar ajuda, sempre que possível, se for algum familiar, busque ajuda, busque tratamento, porque melhora muito a qualidade de vida quando você tem um profissional lhe acompanhando, dando suporte, lhe dando orientações que de fato são embasadas pela ciência, para lhe fornecer a melhoria, né, da sua qualidade de vida. Então, é esse o meu recado que eu deixo para vocês, que vocês sigam orientações e busquem ajuda, que tem tratamento. O arroba no Instagram? Alessandra Gerlani, _PC. E eu também deixo, para finalizar aqui, como de costume, lembrem sempre que todas as coisas são possíveis aos que creem e tudo você pode naquele que te fortalece. Nada é impossível, vai atrás, pode ser que demore, mas uma hora vai chegar e quando chegar, pode ter certeza que vai ser gigante o que Deus tem preparado para a tua vida. Beleza? Então, muito obrigado pela tua atenção. Muito obrigado pelo teu carinho. Divulga para geral, compartilha. Essa conversa aqui a gente sempre vai ter todas as segundas-feiras, porque a gente precisa levar bons conteúdos, boas energias para as pessoas que estão do outro lado da telinha. Então, um forte abraço, muito obrigado e valeu!